bora lá, gente. Qual é o ponto mais importante aqui quando a gente fala de contas a receber, né? O passo a passo de como fazer isso ou o passo a passo da forma de organizar isso. Primeiro ponto que a gente tem que entender aqui e pensar é contas a receber geralmente é algo para o futuro, né? Ainda vou receber, a receber. Mas, na verdade, ele também contempla contas recebidas, tá? Então, primeiro ponto aqui é entender que contas a receber, controle do contas a receber, é você controlar todas as vendas do seu cliente. É você controlar todas as receitas, tudo que entra de positivo na conta bancária do seu cliente, tudo que ele vende e ele deu algum prazo para receber, né? Ou ele vendeu de formas diferentes de recebimento. Pix parcelado, boleto parcelado, cartão de crédito parcelado. Então, são todas as formas, né, de venda que ele fez e que ele tem uma forma de receber esse valor da venda. Cheque até aqui. Então, quando a gente fala em contas a receber, a gente está falando de coisas, de valores positivos, receita. É o seguinte, o contas a receber, ele traz para a gente uma previsibilidade, tá? Do quanto a previsibilidade de caixa, para a gente saber se aquilo que eu vendi, né, aquilo que o cliente vendeu, vai ser suficiente para pagar as contas, né? Então, exatamente, controlar o que entra na empresa nos traz previsibilidade para saber se a empresa vai ter fôlego, né? Vai ter sustentação para pagar todos os custos futuros, tá? E aí, lembra que eu comecei essa aula aqui falando para você em dois sentidos: contas a receber e contas recebidas, tá? Então, além dessa previsibilidade para saber se vai ter condições de arcar com despesas que vão acontecer, né? O controle do contas a receber, ele é importantíssimo para a gente identificar se tem inadimplência, tá? Então, o contas a receber é um controle de tudo que se vende. Então, se eu estou vendendo e dependendo da forma que eu vendi, eu preciso saber se eu tenho clientes que estão me devendo. Eu preciso saber se aquela transação que meu cliente fez para mim e me mandou o comprovante, será que aquela transação realmente aconteceu? Né? Uma coisa que vira e mexe acontece, né? Principalmente com a parte de Pix, né? Eu já fiz, gente, porque eu também não tinha prestado atenção lá no início como o Pix funcionava. Eu já fiz isso, já tive clientes que fez, que foi o quê? Fazer o Pix, né? Principalmente em conta de empresa que tem que fazer aprovação. Vai lá, faz o Pix e dá um ok. Aí fica lá, Pix agendado, aguardando aprovação. Se a pessoa não for lá no campo de aprovação do banco e aprovar, aquele Pix não foi executado. Então, quando eu compro algo e eu mando o comprovante lá de que eu fiz o Pix, né? E eu, quanto vendedor, recebi esse comprovante, mas eu não li no comprovante que aquilo ali era um agendamento e não a execução daquele Pix, eu vendi algo que o cliente está inadimplente comigo, eu ainda não recebi por esse algo. Então, é importante a gente entrar com essa conferência, né, com esse conflito de informação, para a gente garantir que esse contas a receber, que essa venda feita realmente foi recebida. E a conciliação do contas a receber, ele se torna muito importante de ser feito diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, exatamente também para conflitar isso e não ter cobrança em duplicidade para um cliente que já pagou. Evitando o que aqui, gente? Evitando aquele mal-estar.
Pode acontecer ainda, né, de ter situações como essas, de cobrar novamente? Pode, por uma questão de time. Às vezes o cliente mandou a informação, cobrou o cliente dele, mas a base dele ainda não estava atualizada, né? Então pode acontecer, mas a gente trabalha para quê? Para minimizar esses acontecimentos, essas falhas de informação, tá? Então, ó, quem botou nos comentários aqui, parabéns. Então, ó, super ok com a importância do controle do contas a receber, para trazer previsibilidade de caixa, né, para saber o quanto de caixa tem, para saber se consegue pagar as contas e para controlar também quem são ali os possíveis inadimplentes. Perfeito. Agora eu quero entrar com vocês aqui mostrando na prática esse controle e o que é importantíssimo. Olhar e controlar e mexer, né? E cuidar nesse controle do contas a receber. Eu quero que vocês tenham a visão e pensem, né? A cabeça de vocês pensem em formato de processo, tá? Pensem aí. Eu quero que você segmente a sua cabeça agora em caixinhas de processos, tá? Então, o que são essas caixinhas de processo? O cliente vendeu. Essa é a primeira ação do contas a receber. Para ter um contas a receber, o teu cliente tem que ter feito uma venda, tá? Então, a partir desta venda, o que está composto nesta venda? Ele vendeu, ele geralmente vendeu por alguma regra com o cliente dele. Ou ele fez um Pix, ou ele parcelou no cartão, ou até mesmo no débito, ou no boleto. Então, o teu cliente é quem sabe qual foi a negociação feita com aquele cliente final dele sobre aquela venda, tá? Então, vamos botar aqui em exemplos que eu prefiro do que ficar falando cliente final, cliente dele, cliente meu, tá? Eu, Valéria, vendi um planner, tá? Eu acabei de fazer aqui pelo Instagram a venda de um planner. E aí, eu negociei aqui, deixa eu ver com quem? Com a Juleni. Eu negociei o que com a Juleni? Ó, Juleni, esse planner custa R$50, tá? Para você que é minha aluna, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você pagar esse planner em 2 vezes de R$25 através do Pix, tá? Então, porque você é minha aluna, eu confio em você, eu acredito em você, eu sei que você vai pagar, então eu vou te vender esse planner em 2 vezes de R$25 por Pix. Você vai pagar um Pix hoje e um outro Pix daqui a 15 dias. Aí a Juliane falou assim, fechado, Val, quero sim comprar esse Pix dentro dessas condições. Beleza, manda para mim o link que eu já vou fazer o pagamento. Então, ó, eu acabei de fazer essa venda. O que eu preciso fazer para o meu financeiro aqui nesse caso? Uma vez que eu estou fazendo uma venda pelo direct, pelo Instagram, não tem um site, não tem um formulário, né? Não tem nada ali estruturado no processo de venda desse cliente, tá? Tô botando um exemplo de um cliente bem pequeno, um cliente individual, né? Um cliente onde ele faz tudo da empresa dele e ele não tem um processo, beleza? Então, o que eu, que sou a vendedora desse planner, tenho que fazer? Eu tenho que mandar para o meu financeiro essas informações de venda. Então, eu tenho que ir lá para o meu financeiro e falar, financeiro, eu acabei de realizar uma venda do planner. Preste atenção nas informações que eu estou trazendo, hein? Uma venda, qual o produto? Um planner, qual o valor? R$25, tá? Só que eu fiz em 2 vezes de R$25, 2 vezes iguais de R$25 no Pix. A primeira parcela para hoje, dia 29, que é a data da venda, e a segunda parcela para daqui a 15 dias. Então, como esse mês vai até o dia 30, a gente está falando aqui até o dia 14, essa pessoa tem que pagar novamente os 50% finais desse plano, era a segunda parcela. Então, o teu cliente te mandou essas informações. Valéria, como que meu cliente me manda essas informações?
Vou fazer uma outra live com vocês aqui sobre passo a passo da rotina do financeiro, de comunicação de informações com o cliente, para ajudar vocês a clarear um pouco mais isso, tá? Mas hoje, nesse instante, vamos considerar que é pelo WhatsApp, tá? O cliente acabou de fazer essa venda. Lembra que eu falei que eu fiz essa venda pelo direct? Então, o que eu, quanto sua cliente, eu posso fazer? Eu posso tirar um print desta conversa e mandar para o meu financeiro. Se a conversa for em áudio, vai ficar ruim. Então eu tenho que pegar e falar para minha assistente financeira as informações que eu fechei. Ó, assistente financeira, vai entrar hoje, tá? Um pagamento da Juleni no valor de R$ 25 da venda do planner que eu fiz para ela. E ela vai pagar por Pix. E depois ela vai pagar os outros 50% lá no dia 14, que eu combinei com ela para ela pagar daqui a 15 dias para frente, tá? Coloca aí, deixa aí no radar. E quando chegar no dia 15, no dia 14, caso ela não tenha pago, me sinaliza para eu poder fazer a cobrança. Lógico que seu cliente não vai falar tudo isso, tá? Seu cliente vai falar o básico. Ó, vendi um planner para Juleni por R$ 50. Ela vai pagar R$ 25 hoje, daqui a 15 dias ela vai pagar mais 25 no Pix, tá bom? Tá bom. Essa é a informação